Bem-vindos à Casa dos Grandes aqui na Norte TV. Hoje, em virtude da paragem da Liga de Futebol, temos um programa diferente, desde logo feito por mim, digamos que é uma espécie de um regresso improvisado para este programa, e como meu interlocutor tenho o Pedro Camões, que eu devia estar aqui no meu lugar, mas que não está. Olá Pedro, boa noite. Boa noite. Antes de mais, iremos aqui falar um bocadinho daquilo que foi esta ronda da nossa seleção, infelizmente não muito positiva. Mas antes de entrarmos propriamente nesse assunto, gostava de perguntar-te, Pedro, onde é que te sentes melhor? Quer dizer, nesta cadeira ou nessa cadeira lá? Fazer perguntas ou responder a perguntas? Boa noite, sentes mais, boa noite a todas. Sinto-me mais à vontade deste lado, porque tenho, se calhar, um bocado mais de liberdade de poder falar e, no fundo, opinar sobre... A tua cadeira de sonho qual é? É esta ou é essa? A minha cadeira de sonho é... Se calhar, ou nenhuma nem outra. Se calhar não é diferente dos outros, é quanto melhor. Mas não, sinto bem nos dois lados. Aqui, se calhar, posso falar mais um bocado e estou mais condicionado, mas... São tarefas distintas. São tarefas distintas. Vamos ver como é que corres. É uma espécie de uma prova. Sim. Diz-me só uma coisa também, antes de começar previamente. O futebol a ti, o que é que te atrai? Atrai-te enquanto desporto ou atrai-te enquanto um fenómeno de massas, de uma indústria permanentemente em evolução? O que é que te agrada mais? O futebol interessa-me em todas as vertentes, porque desde muito pequeno que eu adoro futebol. Vivo futebol, gosto de ver os jogos, gosto de ver os jogos ao vivo, gosto de discutir no dia a dia futebol com toda a gente. No fundo, eu gosto de todo o desporto em geral. O futebol, desde pequeno que acompanho no estádio e tudo, e fui crescendo, e isso despertou o meu interesse. E no fundo, acho que é uma parte hoje em dia do futebol atual, na própria indústria do futebol, os problemas e o debate televisivo saudável sobre o futebol. Eu sei que lês a teu hábito diário, porque lês os jornais todos desportivos, os nacionais, internacionais, enfim, estás sempre atualizado em relação a esse tipo de notícias. Qual é a tua necessidade de estar sempre a ver? Primeiro, por uma satisfação pessoal, porque gosto de estar mesmo informado, gosto de saber o que é que se está a passar no dia a dia dos clubes. Faço um périplo por maior parte dos meios de comunicação social, pelos jornais, sobretudo online, para poder também discutir e falar no dia a dia e se calhar contribuir um bocado para que não se fale tanto mal de futebol. Uma pessoa que tenha um conhecimento mais profundo, penso que consegue chegar a perceber o que é que no fundo se passa e não ser sempre uma crítica destrutiva, pode ser uma crítica positiva também. Tu, ao ler os jornais, consegues perceber entre linhas, digamos, aquelas tendências que existem em determinadas expressões, determinadas corretas? Sim, aliás, nós em Portugal temos dizemos que principalmente os três jornais desportivos diários, que não é que metade do Porto, ou do Benfica, ou do Sporting, se lessem uns jornais em Espanha, ficavam completamente abismados. Eles são declaradamente apoiantes, sim, do clube. A marca e o AS claramente Real Madrid em Espanha, o Mundo Desportivo e o Sport claramente Barcelona, Catalunha. Qual é que achas que o que é mais correto? Ser independente entre aspas? Não, eu prefiro... O ideal seria uma independência mesmo total, real? Eu prefiro, no meu dia a dia, eu não gosto muito de ler aquele jornal faccioso, que tende só para... Porque, no fundo, esse jornal o que é que me vai dar? Vai-me dar informação quase concisa sobre aquele clube, uma informação fidedigna, e sobre os outros vai descurar, porque está virado unicamente para aquele clube. Enquanto se for um jornal que disfarce um bocado, portanto, que tenha preocupação em analisar os três, neste caso os três grandes, se calhar vai ter uma informação mais correta sobre os outros todos. Se calhar não tão boa sobre um só, mas vai ter uma informação melhor sobre os outros. E isto passa-se um bocado nos outros países também. Só estou a querer fazer uma analogia, porque Portugal não é assim tão declarado. Mas isso também dá um bocado a ideia desses jornais que são claramente, por exemplo, de um clube ou de outro,
tentam ler aquilo que as pessoas querem ler, não é? Exatamente, sim. Mas isso não é muito compatível com a informação. Não é. Mas o futebol, felizmente ou infelizmente, é um desporto de massas e que leva a fanatismos, a pessoa só lê aquilo porque é o jornal do clube dele, o resto não interessa. E não é assim, não é assim. Eu penso que quem quer extrair mesmo a informação em si, se calhar não olhar só para as letras gordas, distancia-se um bocado desse conceito e vai ver no fundo. Eu gosto de ver e vejo, leio quase diariamente, além dos espanhóis, leio a Gazeta dello Sport, leio alguns jornalistas ingleses. Não vou àqueles aos russos, isso porque temos tradução também é complicado, mas todos eles no fundo uns são bons, outros são maus. Se nós tirarmos um bocadinho de cada, acho que conseguimos ter um diálogo. Tirando um bocadinho de cada, fazia-se um bom jornal. Fazia-se um bom jornal. Aliás, hoje em dia com a internet, as notícias online mesmo a cair, eu penso que eles próprios vão beber um bocado de informação uns aos outros. Exatamente. Ok, posto isto, vamos então falar um bocadinho sobre o que foi esta dupla jornada com a seleção portuguesa, que não foi, digamos, de grandes proveitos, uma vez que se exigiu um pouquinho mais à seleção portuguesa, quer na Rússia, e principalmente aqui para lá. O que é que parece, assim, de uma forma, sempre já de um plano geral? Eu penso que foi uma dupla jornada. Significa aqui uma grande decepção, não é? Eu penso que foi uma dupla jornada negativa, completamente negativa. Sem analisar jogo a jogo, o que vamos fazer a seguir? Portugal, eu penso que destes 2 jogos, Portugal teria que ter feito, no mínimo dos mínimos, 3 pontos. O jogo com a Irlanda, aqui em casa, é para ganhar. Seja quais forem as circunstâncias, é para ganhar. Mas atenuante, tem que ser um jogo para ganhar. O jogo na Rússia, claro, penso que Portugal tinha capacidade para ganhar. Não foi feliz, mas também acho que não teve ambição para tal. Um ponto nestes 6, num grupo onde praticamente são 2 equipes que vão discutir o apuramento, uma automaticamente, outra através do play-off, foi um revés muito grande na seleção. Que, digamos, que dado o pontapé inicial com as 2 vitórias consecutivas, estava um bocadinho já, enfim, a pensarmos que isso seria desnecessário. Não foram 2 vitórias brilhantes. O jogo com o Luxemburgo, e se formos a ver, o Luxemburgo foi o melhor resultado que fez contra Portugal, praticamente. Mas empatou na Irlanda também, pronto, um bom resultado para eles. Para mim não fez um bom jogo com o Luxemburgo. Fez um jogo mais ou menos conseguido com o Azerbaijão, ganhou 3-0 em Braga, mas mesmo assim eu penso que não convenceu. Eu penso que Portugal, neste momento, tem uma necessidade grande de se afirmar, de fazer um bom jogo, uma vitória expressiva, uma vitória convincente. E em nenhum dos jogos Portugal já realizou, acho que fez essa exibição. Mas Portugal também já nos habituou um bocadinho a isso, quer dizer, nestes jogos mais teoricamente, mais fracos do que equipas menores, aquelas que se fecham muito atrás. Exatamente. Portugal tem dificuldade de conseguir ganhar boas exibições. Se vamos a ver, Portugal também é um bocado um país de contrastes neste aspecto. Portugal, há 2 qualificações, tanto para o Euro como para o último Mundial, temos de ir a um play-off. Portanto, sofremos até ao fim. A seguir, fazemos um Mundial, que é os oitavos de final, mas um europeu, vamos às meias finais, ou seja, deixamos outra vez os adeptos em êxtase, agradados com as exibições e isso tudo, e agora voltamos a ter que fazer contas. Contas porque temos que lembrar aqui que Portugal e Rússia, teoricamente, são as equipes qualificadas uma automaticamente, como eu disse há bocado, outra play-off, mas o play-off é sempre um risco. Porque nos outros grupos, e vamos ver mais à frente, nos outros grupos, temos muitos grupos neste caso, em que há 2 equipes que teoricamente estarão apuradas e que são fortes. E Portugal poderá ter que as apanhar no play-off. Não vamos ter sempre a sorte, de apanhar a Bósnia, 2 vezes, não é? E a Bósnia, 2 equipes poderemos apanhar porque é uma das equipes que está na mesma situação. Agora,
acho que hipotecamos, como o Paulo Bento disse no final da conferência de imprensa, hipotecamos um bocado a luta pelo primeiro lugar. Falando agora mais em particular do primeiro jogo, que foi na Rússia, Portugal perdeu, não é? Um golo, diria desnecessário. O que é que achas que falhou aí? O Rússia-Portugal iria ser, teoricamente, ser o jogo mais complicado que queríamos ter nesta fase de qualificação, não tenho dúvidas. A Rússia é uma boa equipe, é uma equipe taticamente que joga bem, tem bons executantes, é uma equipe que tem transições ofensivas boas, rápidas, e depois tem aquela cultura tática que já as equipes da União Soviética sempre tiveram, não é? Com a agravante de ter um treinador agora italiano, Fábio Capello. Acho que encaixou ali como uma luva. A Rússia deu o jogo a Portugal. Portugal começou logo a perder com a lesão do Raul Meireles, porque a jogar há quem diga que foi digamos que essa lesão foi determinante. Para mim foi Portugal pode até ninguém ter ganho, mas para mim foi porquê? Porque a Rússia, sendo uma equipe muito boa nas transições ofensivas, nós obrigatoriamente teríamos que ter dois médios com características defensivas. Optou pelo Miguel Veloso e pelo João Moutinho e depois o Ruben Miquel. O Ruben Miquel a defender não é tão eficaz como é o Raul Meireles, e vê-se logo no gol que sofremos com a Rússia que nasce de uma transição ofensiva, de um erro individual do Ruben Miquel, que perde a bola, mas depois temos um posicionamento, que já hoje vimos um déficit de posicionamento naquela zona, porque a transição é feita com má vontade e o avançado fica na cara do guarda-redes e marca. Acho que aí o Raul Meireles fez muita falta. Claro que depois perdemos o Fábio Coentrão no final da primeira parte, não temos um lateral esquerdo, o Paulo Bento não pode convocar, não é? Dois jogadores para cada posição, não tínhamos um substituto, teve que ser o Miguel Lopes adaptado. Não estando mal, não é o Fábio Coentrão, claramente. Mas não tem futebol tão ofensivo, tão penetrante. Exatamente, e as combinações com o Cristiano Ronaldo, que o Fábio Coentrão já faz um bocado de olhos fechados, não funcionaram. E depois a Rússia acabou por convidar Portugal a atacar e recuou as linhas, foi muito mais fácil defender. Até porque Portugal não estava particularmente inspirado. O João Moutinho hoje penso que também aconteceu um pouco abaixo daquilo que eu não sei. O João Moutinho tem. Joga mal. O João Moutinho tem impressionado na sequência do que fez. Na sequência do que fez no Europeu, eu acho que o João Moutinho começou bem nos dois primeiros jogos, esta fase de qualificação, mas nestes dois jogos, que não sei se serão essenciais, se não são, se vão ser no final que vemos, esteve um bocado igual aos outros jogadores, não sobressaiu, não foi aquele pêndulo ali, por falta do Raul Meireles, não sei, poderá ser. Agora que. Aliás, eu tenho muita dificuldade em salientar um jogador português que tenha enchido as medidas nestes jogos. Tenho muita dificuldade mesmo, porque acho que estiveram quase todos ao mesmo nível. Portugal tem 70 e tal % de posse de bola com a Rússia. Estaria para vencer, não é? Se olha, a equipe teve 70 e tal %, ganhou de certeza. Não ganhou e esteve longe de ganhar, porque Portugal tem ocasiões de golo, não teve por ela. Lembro-me uma cabeçada uma pressão um pouco fictícia, não é? É aquele circular de bola para trás, para o lado, assim, e a Rússia a deixar jogar, não tinha muito interesse em fazer pressão alta, portanto, a posse de bola nesse jogo a mim não me disse nada. Ocasiões de golo, eu disse poucas houve, uma ou duas, que me lembro, e acho que Portugal não fez por ganhar. Não fez. Achas que o Paulo Bento teve bem, enfim, nas aplicações que fizeste, tecnicamente? Ou impunha-se ali outro. Ele também é um pouco previsível, não é? Ele faz um bocadinho
a mesma equipa, a mesma tática, o mesmo Varela, já surpreende ninguém. Exatamente. Resultou no europeu, pode resultar num jogo ou não. Mas se o sistema tático não mexe. É muito repetitivo, quer dizer, quando um sistema vê-se que não está a funcionar, não devia ter uma outra. É mais do mesmo. Eu não sei se é coincidência, se não, ele hoje, quando tira o João Pereira para colocar o Éder, se não me engano, no final, tem uma opção de risco, mas mudou taticamente. Portugal marcou. Com a Rússia não, e Portugal vive um bocado daquele 4-3-3 que por vezes ele tenta fazer um 4-4-2, faz-me lembrar do Sporting e Losango, mas a seleção, com estes executantes, com estes convocados que Portugal tinha, se calhar não seria o melhor. Não seria. Ele, para fazer aquele Losango, ele tem que ter um Carlos Martins. E eu acho que as soluções não eram as melhores. Não tínhamos, apesar de, no jogo com a Rússia, sentia-se que chegou um determinado momento que já nem havia tática praticamente, que eles já estávamos a atacar, a Rússia estava a convidar e nós estávamos a despachar as bolas, só que eles estavam tão bem posicionados taticamente. O jogador do Éder, do Braga, que entrou praticamente mal tocou na bola. Sim, porque a bola não chegava lá, viu-se com o Postiga e tudo, havia uma enorme dificuldade. Eu penso que muito mais dificuldade com a Rússia do que com a Irlanda. Claramente, porque a Rússia é uma equipe muito melhor e eu continuo a dizer, e acho que isso fez também uma grande diferença, o esquema que o Fábio Capello montou um esquema muito bem feito, porque não deu hipótese a Portugal de fazer as transições ofensivas. Mas a Rússia também teve aquela, teve talvez mais uma no final. Não, mas Portugal correu algum risco, porque na segunda parte também teria que correr, não é? Sim, eles têm bons executantes a poder tinha mesmo que correr esse risco. Poderiam ter. Sim, mas eu penso que claramente Portugal é melhor que a Rússia. Como seleção, eu acho que Portugal é melhor que a Rússia. A Rússia evoluiu, teve só pior as coisas, não é? Só pior as coisas. Porque neste momento, claramente, deveríamos estar a disputar com a Rússia e teria que ser o confronto entre as duas equipes que iriam decidir quem era o primeiro classificado. Neste momento já não dependemos de nós. Se já ou perdemos na Rússia, já condicionamos um bocado, porque deixamos para o jogo aqui, isto imaginando, ganhámos os jogos todos, tropeçamos logo assim para o Irlanda do Norte. Temos a Israel com os meus pontos. Sim, neste momento estou em terceiro com os meus pontos. Eu penso que Portugal ainda tem que fazer os dois jogos com Israel, e aqui claramente penso eu que Portugal vai ser aqui que Portugal vai superar, porque se não superar aqui, Portugal tem duas locações dificílimas agora, vai a Israel e vai ao Azerbaijão antes de receber a Rússia, e vai ter aqui alguma dificuldade. Ir ao Azerbaijão pode ser uma tarefa difícil. A Rússia hoje venceu por uma grande unidade mesmo no final do jogo. O Azerbaijão, lá está, com uma equipe da ex-União Soviética, são equipes que taticamente sabem jogar, o que dificulta sempre. Nós não vemos o Azerbaijão e a história recente deles sofrer grandes goleadas. São equipes que, e mesmo as que sofriam, são equipes que evoluíram, cada vez menos sofrendo golos. Taticamente são boas e depois tecnicamente vão aperfeiçoando. Agora claramente o jogo com a Rússia foi... Podíamos ter naquela altura, se Portugal ganhasse na Rússia, isso iria ser completamente diferente este jogo, terça-feira, de certeza, e a própria caminhada para a frente. Portugal, penso que é aquela equipe que, se apanhando na frente, depois dificilmente vai largar. Agora vamos correr atrás do prejuízo, no que também somos bons. Achas que o também, assim, pelo menos teremos alguma experiência? É? Sim. Estes resultados menos positivos são resultantes digamos, de um jogo coletivo fraco ou digamos, ou má forma dos jogadores individualmente? Ou um pouco de tudo também? Eu acho que é um misto. Há aqui um misto. Eu defendo que estes jogos das seleções é muito complicado. 2 jogos com uma semana praticamente de treinos, duas que sejam, não são 2, é 1,5, de jogadores que, no caso da seleção portuguesa, são oriundos de vários clubes, torna-se complicadíssimo. Eles ganharem ritmos de jogo, convivem muito pouco entre eles. Benefício, por exemplo, para a equipe da Rússia,
em que mais metade da equipe da Rússia é do Zenit, jogam juntos, portanto, Exato, estão habituados a ter uma vantagem. Isto é o preço também de ter jogadores nos meus clubes do mundo, não é? Sim, mas que também deveria ser uma vantagem pelo facto de lá estarem, não é? Exatamente. Grandes jogos e grandes competições. Exatamente. Eu penso que deveria haver aqui Não é? estes períodos de jogos da seleção deviam ser, este calendário da UEFA e da FIFA, isto devia ser repensado, porque não vem nas melhores alturas. No fundo, os jogadores sentem que, estou a pensar mais nos clubes, se calhar, porque estão em fases cruciais de início da época em que não podem, e eu acho que isto tudo junto acaba por causar aqui um certo desconforto para os selecionadores nacionais. No caso de Portugal, eu acho que houve aqui uma falta de um bocado de ambição. Portugal provavelmente não faz pressão alta, ou raramente faz. No Euro que fez, teve resultados. Raramente faz pressão alta. Acomoda-se um bocado ao jogo e depois às vezes sofre de sabores. Vamos já falar no jogo de hoje, que está bem quente, um jogo bem presente na memória, mas entretanto vamos fazer aqui o nosso primeiro intervalo. Voltamos já. Até já.